Oi gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Silenciadas, da autora Kristina Ohlson, publicado pela editora Vestígio. É o segundo livro aí da série da autora. Preciso ter lido o primeiro? Não. Só a vida dos investigadores realmente que seguem em ordem cronológica, os casos são independentes. Então pode ler isso aqui sem ter lido o primeiro tranquilamente. Aqui nós vamos ter 3 histórias. A história principal é que um casal é encontrado morto ali na casa deles, quando um casal de amigo deles chega ali no apartamento deles, encontrou eles mortos. A princípio, a polícia acha que é suicídio, que o marido matou a mulher, depois se matou por conta do bilhete que ele deixa, Tudo indica, ele se sentiu culpado pela morte da filha, a filha morreu por overdose, Ele se sentiu culpado, matou a esposa e se matou. Só que o casal de amigos que os encontra mortos não acredita nessa hipótese, porque conhecem bem, o homem do casal e tem certeza que ele não seria capaz de fazer isso. A outra história é de uma menina perdida ali na Tailândia. Ela está sofrendo bastante porque ela vê que a identidade dela, a vida dela foi apagada. Ela não consegue se encontrar ali porque tudo que era da vida dela realmente passou a não existir mais. Ela não tem mais o nome, ela não tem mais o endereço, ela não tem mais nada. E a terceira história é a história de um refugiado ali do Oriente Médio que está indo ali para Estocolmo, para a Suécia, onde a história se passa. E é isso que a gente acompanha no livro, como essas 3 histórias vão se fundir e o que aconteceu para aquele casal morrer. Ali no começo as histórias vão andando meio independentes. O foco principal é no assassinato ali, ou na morte do casal. A equipe de investigadores vai tentando conhecer quem era esse casal, tentando conhecer os possíveis suspeitos, se foi assassinato ou não, ou se realmente foi um suicídio, enfim. E conforme as pistas vão surgindo, os segredos desse casal e da família vão surgindo, as histórias vão se conectando. A gente vai entendendo quem é aquela menina perdida na Tailândia e vai entendendo também qual é a relação desse refugiado que foi para a Suécia com toda a história. A autora vai criando ali as conexões necessárias para montar ali toda a história. Então, vem muita reviravolta no meio do caminho para fazer essas junções. Muitas dessas reviravoltas são bem previsíveis, mas não me incomodaram porque foram reviravoltas que fizeram muito sentido para a história. Realmente precisava ser aquilo para a história ter nexo, para a história ter uma conexão. Ou seja, apesar de previsível, foi um previsível necessário. E enriqueceu a história também. A história vai ficando cada vez mais instigante, conforme todas as reviravoltas vão surgindo. E tudo isso leva para a gente para um final bem intenso, em que a gente tem ali um confronto bem interessante entre 2 personagens, muita roupa suja sendo lavada, e um final bem impressionante no sentido de que aconteceu ali para aquele casal ter morrido. Realmente também é bastante previsível, mas é impressionante como e o porquê de tudo que acontece, Eu achei bem impressionante. Para mim, a autora foi muito feliz na hora de juntar tudo, ela não se perdeu em nenhum momento nesse sentido, ela conseguiu explicar tudo, conseguiu fazer todas as conexões necessárias para a história ter sustentação
Ali a gente entende quem é aquela menina perdida na Tailândia, a gente entende quem é o refugiado, qual é o papel de todo mundo ali dentro da história. Até dos outros personagens que vão surgindo, que vão aparecendo, todos ali têm uma função bem definida, né? A gente entende ali o papel de cada um dentro da história geral. Meu único incômodo em relação ao primeiro livro, que eu gostei bastante do primeiro livro, é que nesse eu acho que ela já se arrastou mais. Ela já voltou para a escola clássica de thrillers nórdicos, que bem descritiva, história um pouquinho arrastada. Ali no meio, principalmente, bastante lenta, as coisas não acontecem tão rápido assim, né? O final depois ela vem e volta ao ritmo normal, mais rápido. Um dos motivos para isso eu acho que ela ama os investigadores dela, porque ela conta toda a vida deles em capítulos, todos eles têm capítulos para contar sua própria história, e muitas vezes para mim foram informações irrelevantes que não contribuiriam para a história em si ali do assassinato, da investigação. A gente entender, né, a história pessoal deles nem sempre, para mim, foi algo interessante. Ela poderia ter resumido mais tudo isso. Mas, enfim, né, foi a única coisa que me incomodou, porque a história em si realmente é muito boa, muito bem arquitetada, tudo muito bem amarrado. Então, vale a pena, sim, ler esse livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.